O Flamengo vai enfrentar um Corinthians neste domingo às 4 horas da tarde. Estarei na transmissão da Rádio Band News FM, aliás, com vários problemas. O Corinthians é um time mal treinado, com uma série de pontos fracos. Neste vídeo eu vou abordar o principal deles, o principal ponto fraco da equipe corintiana. O Flamengo deve ir a campo com o que tem de melhor nesse jogo. Será que vai jogar Gonçalo Plata? Será que vai jogar o Alexandro? Enfim, a gente vai destrinchar tudo para você desse grande clássico do futebol brasileiro, envolvendo duas equipes em momentos bem diferentes. O Flamengo numa fase melhor do que a do Corinthians, que suou sangue, inclusive, para ganhar do Sport, que é a pior equipe do Campeonato Brasileiro, em casa por 2-1. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu quero falar sobre esse grande jogo entre Flamengo e Corinthians, neste domingo às 4 horas da tarde, e expor aqui, compartilhar com vocês o ponto fraco que o Flamengo certamente vai explorar do Corinthians. O Corinthians tem vários problemas defensivos. E o principal deles chama-se Félix Torres. Aliás, quando a gente fala do time do Corinthians, a gente fala o seguinte, que o melhor zagueiro sempre é aquele que está fora, que está no banco de reservas. Porque os zagueiros são muito ruins. Félix Torres, Gustavo Henrique, que devem compor a dupla de zagueiros titulares do Flamengo, do Corinthians, melhor dizendo, Kaká, João Pedro Tchoca, André Ramalho, são 5 zagueiros que o Corinthians tem e 5 zagueiros muito fracos, muito fracos. Então o miolo de zaga do Corinthians tem uma série de problemas. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às principais oportunidades do mercado de forma exclusiva. Por exemplo, tem BandBet Multiplica já na capa do site para Flamengo e Corinthians. O que é um BandBet Multiplica? Uma combinada com odds turbinadas para você. Se você acredita na vitória do Flamengo nesse jogo, com o Juninho marcando um gol a qualquer momento, você já tem lá uma oportunidade de mercado de 4,55 contra 3,80 do mercado em média. Ou seja, a BandBet para essa combinada tem odds sem igual no mercado. Então não perca essa oportunidade exclusiva para você. Acesse a capa do site, na capa do site lá, na seção Brasileirão Série A, você já vai encontrar essa combinadinha para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Joguem com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Gente, de todos esses zagueiros do Corinthians, o Félix Torres é o pior deles. É jogador, inclusive, da seleção equatoriana, mas foi expulso na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Foi expulso, olha só, com 15 minutos de jogo na partida contra o Racing do Uruguai, no último jogo do Corinthians, em que o Corinthians suou sangue para ganhar do time do Racing, que é horroroso. Tá? O Racing do Uruguai havia perdido de 5-0 do Huracan, perdido de 3-1 para o América de Cali, em casa, e aí vem a São Paulo para enfrentar o Corinthians e perde por 1-0 só, com gol marcado pelo Romero. Tá? Então é um time muito fraco, e o Félix Torres conseguiu a proeza de ser expulso desse jogo com 15 minutos de partida. Então, ponto fraco do Corinthians está aí, independentemente do zagueiro. Você pode até falar, não, Bernardo, você está expondo o ponto fraco da equipe adversária. Primeiro, que isso é um trabalho jornalístico. 2, é que é muito sabido isso, é muito notório. É muito claro isso, né? Então, assim, você olha para o time do Corinthians e fala, caramba, não tem um zagueiro decente nesse time. Os laterais, o Angileri, que joga pelo lado esquerdo, é bom jogador, tá? É bom jogador. Pelo lado direito é o Mateuzinho,
que tem sérios problemas defensivos. O goleiro é o Hugo Souza, que jogou no Flamengo, inclusive. É um goleiro que no Corinthians vai bem, mas alterna bons e maus momentos. Não é um goleiro consistente. E para mim, tudo que goleiro não pode ser é irregular. Eu continuo achando que o Flamengo fez um baita negócio ao liberar o Hugo Souza para o Corinthians, né? Eu acho que foi um baita negócio, porque o Hugo Souza não ia conseguir se firmar no Flamengo, não ia mais jogar no Flamengo. Aliás, o Hugo Souza foi para o Chaves de Portugal e não chamou a atenção de nenhum dos grandes no futebol português. Então começou essa coisa toda, né? O Flamengo deu o Hugo Souza de graça para o Corinthians. Não foi nada disso. Foi uma negociação que acabou sendo boa para todos os lados, inclusive para o Flamengo, tá? Que não ia usar o goleiro. Aí o Hugo Souza chega no Corinthians, começa a fazer algumas defesas importantes, principalmente em pênaltis batidos por adversários, e aí começa esse negócio. Não, o Hugo Souza não poderia ter saído do Flamengo. Poderia ter saído sim, tanto que saiu, né, para jogar no Corinthians. Então, assim, eu já falei sobre o sistema defensivo do Corinthians. Para mim, o único jogador confiável desse sistema é o lateral esquerdo Andinelli, que apoia bastante. Então, se o Flamengo colocar 2 pontas nesse jogo, vai ter muita facilidade pelas laterais, tá? E no miolo de zaga também. Eu começaria a partida com o Juninho. E eu explico o porquê. O Flamengo precisa, já que o Pedro não deve começar a partida, o Flamengo precisa ter um jogador de referência na área, né, para duelar com esses zagueiros do Corinthians, que são muito fracos. Então eu colocaria sim o Juninho para começar jogando essa partida. Com 2 jogadores abertos, Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Michael fora do time, né, e o Plata, se puder jogar, pelo lado direito, tá? Com o meio de campo com Pulgar, Arrascaeta, e aí tem a possibilidade, tem muitas possibilidades no Flamengo, né, para furar esse bloqueio corintiano. O Corinthians vai ser um time que naturalmente vai se defender mais. No meio de campo, o Corinthians joga com o Losango, tá? Tem o Ranieri, esse é bom jogador, poderia até ser recuado para o miolo de zaga corintiano. Carrilho, que é bom. O José Martínez, que é mais um jogador de pegada pelo lado esquerdo. E à frente deve jogar o Breno Bidon. O Rodrigo Garro não vai para o jogo, tá? E o Memphis Depay e o Yuri Alberto mais à frente. O Memphis Depay, todo mundo olha assim e fala, caramba, vem o Memphis aí. O Memphis Depay é um jogador que não decide jogo grande pelo Corinthians. Pelo menos até agora não decidiu, né? Desse jogo contra o Sport, aquela coisa toda. Mas jogo grande mesmo, a final do Campeonato Paulista. Ele subiu na bola, né? Quem decidiu no jogo de ida do Corinthians contra o Palmeiras no Allianz Parque foi justamente o Luiz Alberto. E o técnico é um técnico sem muita experiência em times profissionais, que é o Orlando Ribeiro, né? Que já o Dorival Júnior foi contratado pela equipe corintiana, mas não estará em campo. Teremos live mais tarde às 7 horas da noite, tá, pessoal? Porque eu estarei na transmissão da Rádio Band News FM desse grande jogo de bola para vocês. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.